Olá, meus queridos irmãos e irmãs, internautas, meus amigos e amigas, filhos e filhas queridas de Deus. Internauta do Instagram, do Facebook e do YouTube do canal da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serra. Estamos iniciando mais uma live agora, ao vivo, para que vocês possam degustar essa dimensão do que iremos trilhar hoje. Nós vamos estudar hoje sobre o método de leitura bíblica, tá bom? Do Novo Testamento. Uma vez que, para ler as Sagradas Escrituras, não é lido assim de qualquer forma, não tem um método orientado pela igreja para seguir essa leitura bíblica, para que você comece e dê sequência a essa leitura bíblica, tá bom? Então vamos iniciar invocando a Trindade Santa. Desde já quero dar as boas-vindas para Nadi Lima. Entrou, boas-vindas, seja bem-vinda, minha amiga, minha irmã. Que Deus abençoe você e sua família, viu? Vamos iniciar invocando a Trindade Santa para que possamos assim, iluminados pelo Espírito Santo, fazer uma boa live e levar o Espírito Santo unção para todas as pessoas e palavra viva de Deus e o conhecimento da Sagrada Escritura de toda a doutrina social da igreja, tá bom? Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Rainha três vezes admirável de Suécia, para que possamos assim ser conduzidos ao teu Filho Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser, lá na boda de Caná da Galileia, como ela falou para os serventes. João 2, de 1 a 11. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, já dei as boas-vindas a Nath Lima, que já está ao vivo aí. Seja bem-vinda, minha irmã. E agora eu vou colocar as intenções dessa tarde de hoje, na qual muitas pessoas, nessa tarde de hoje, vieram agradecer as graças já concedidas anteriormente, nas lives anteriores, que eu tenho falado muitos nomes aqui, que têm mandado as intenções, e muitos mandaram mensagem dizendo: Diácono, hoje eu quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora por uma graça alcançada. Porém, a Madre Lucinha pede mais uma vez, reforço também, em meu nome, no Diácono Erivaldo, em família, nós pedimos a Deus, por intercessão da Nossa Senhora Aparecida, pelo fim dessa pandemia, aqui no estado de Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. E pedimos também encarecidamente a colaboração da população brasileira. Precisamos que a população ajude aos órgãos de vigilância sanitária, de saúde, para que extermine esse vírus. Também que a vacina chegue logo para que todos sejam imunizados, para que possamos assim, imunizados, ficar livre desse vírus, tá bom? Agora o Lucas Luciana dos Santos, seja bem-vinda, Luciana, que Deus abençoe a você e toda a sua família. Seja bem-vinda, minha irmã. Então nós pedimos que as vacinas cheguem logo para que seja imunizado a questão do... que eles têm um método científico de falar de rebanho, vacinação de rebanho, que é o quê? Atingir 80% da população. Aí o vírus para de circular, tá bom? Então vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora,
que essas vacinas cheguem logo para que seja imunizado pelo menos essa quantidade de pessoas, que não seja na totalidade, mas que seja essa quantidade, 80% de rebanho, tá bom? E colocamos no coração de Deus para que essa pandemia, os que estão infectados se recuperem, e os que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, defesa civil, bombeiro, SAMU, todos aqueles que estão na linha de frente, os policiais, não venham se contaminar, tá bom? Pedimos a proteção divina que proteja esse povo que estão dando suas vidas por outras vidas, tá bom? E aí hoje, como já foi definido e divulgado aí há alguns dias atrás já, nós vamos trabalhar o método de leitura bíblica. Hoje nós vamos trabalhar no Novo Testamento, tá bom? Vamos trabalhar específico, essa live de hoje é exclusiva para o Novo Testamento, tá bom? Porque às vezes muita gente pensa que ler a Bíblia é abrir no livro do Gênesis, que tem 50 capítulos e mais quase 3.000 versículos, e chegar até, não chega até o fim. Você não vai longe, você desiste logo. Ou ir para lá para o Apocalipse. São João tem 22 capítulos, que é um livro da Bíblia que tem muitos sinais, muitos símbolos, muitas coisas que você não vai entender nunca. Então a igreja oferece um método de leitura bíblica. E aí depois no final eu vou dizer o porquê nós vamos começar, por onde iremos começar, tá bom? Aí eu vou dizer depois no final, vou fechar com chave de ouro a importância de começar por esta carta, tá bom? Que nós vamos começar. Pois bem, vamos lá. O que é que diz aqui? Do livro eu extraí, fiz um artigo que eu gosto de fazer muito artigo, porque escrevo muito, tá vendo aí, você tá tudo rabiscado, se vocês olharem aí, tá tudo rabiscado, entendeu? Eu rabisco muito no papel, né? E aí nas coisas sagradas não rabisco não, mas no papel eu rabisco muito, porque eu gosto muito de fazer anotações, tá bom? Quem mais chegou ao vivo? Luciano dos Santos já estava presente, Luciana, amém. Luciana dos Santos também mais uma vez, seja bem-vindo, minha irmã. Pois bem, vamos começar. E aí essa live vai ficar no Instagram, no meu Instagram, Diácono Erivaldo, tudo pegado. Aí você acessa lá, pede que eu adicione vocês lá para vocês terem acesso a todas as lives. Tem mais de 20 lives lá já gravadas lá no meu Instagram, tá bom? E também no Facebook, nos meus Facebook e no canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat. Se inscreva lá também no canal da paróquia, acesse lá, paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, que vai estar lá as lives todinha lá no canal da paróquia, tá bom? Então, vamos lá começar. Bíblia, sequência para ler as Sagradas Escrituras. Há pessoas que abrem a Bíblia no início e encontram e começam a ler a partir do Gênesis, que é o que eu falei. Se você começar a partir do livro do Gênesis, que tem 50 capítulos, mais de 3.000 versículos, você não vai muito longe, você desiste logo. E aí chegou mais alguém aí, quem foi? O Sivane Bezerra. Olá, comadre Lucinha, que Deus abençoe, minha irmã, já coloquei as intenções aqui, viu? Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe. Estou iniciando agora, viu? O método de leitura bíblica do Novo Testamento. Então, há pessoas que abrem a Bíblia no início e começam a ler a partir do livro do Gênesis. Eu digo a vocês, fazendo isso não vão muito longe. Vocês têm que seguir esse método aqui. Tem outros métodos, mas eu peguei esse método aqui deste livro, a Bíblia no meu dia a dia, fiz um artigo para poder trabalhar, porque eu anoto muita coisa aqui, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia não é um simples livro, tem que ter isso em mente. A leitura bíblica ela tem que ser orante, meditativa e contemplativa. Ela não é uma leitura qualquer como eu estou lendo esse livro aqui, não é. A leitura bíblica ela tem que ser orante, contemplativa e meditativa. Já começa a diferença daí, tá bom? Então a Bíblia ela é uma biblioteca de 73 livros. Eles são bem diferentes uns dos outros. Tem os mais diversos estilos. Foram escritos em épocas muito diferentes e em situações muito diferentes. Então vocês têm que saber tudo isso aí.
como foi escrita a Bíblia, tá bom? Lá nas primeiras lives eu já falei tudo como foi escrita a Bíblia, vocês entrando lá no Instagram e no Facebook e no canal da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serra no YouTube, vocês vão ver. Tem mais de 20 lives lá que eu já fiz tudo isso aí, como foi escrita a Bíblia, tudo direitinho eu já falei lá. Imagine chegar uma biblioteca como esta e começar a ler o primeiro livro que encontrar na estante, passando para o segundo, assim por diante. Essa leitura não pode dar certo. Olha aí, os grandes teólogos que escreveram esses métodos de leitura bíblica está dizendo: você não irá muito longe se você começar nessa linha aí. Boa tarde, comadre Lucinha, que Deus abençoe a senhora e sua família. Você não irá muito longe. Pois bem, há pessoas que abrem a Bíblia no início e começam a ler a partir do Gênesis. Aliás, em geral, não passa do 5º livro. Olha aí, em geral, não passa do 5º livro, isto é, do Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Não chega aos 5 livros da Bíblia. Desanimam e não retorna mais à leitura. Olha aí, é o pior. E o que é pior? Acaba dizendo que é impossível, que não se consegue entender a Bíblia. Meu Deus. É por isso que eu digo, a leitura da Bíblia, ela não é lida, não pode ser lida como um livro outro qualquer. Não é. É uma leitura orante, contemplativa e meditativa. Tem que se ler, rezar, meditar, contemplar. Tá bom? 4 dimensões. Ler, rezar, meditar, contemplar. A leitura bíblica tem que ser com esses 4 passos para você estar iluminado pelo Espírito Santo e entender o que Deus quer falar para você. Isto acontece com qualquer biblioteca do mundo. Se você chegar numa biblioteca, pegar qualquer livro lá, você vai ficar perdido. Você não vai entender. Então, se não tiver um orientador para lhe orientar, você não vai chegar muito longe. É o que está dizendo aqui. Se você pegar no primeiro livro da Bíblia, você não chega no 5º. E não chega nem terminar. Muitas das vezes, o leitor não chega nem terminar o livro do Gênesis. São 50 capítulos, mais de 3.000 versículos. Não chega nem terminar o livro do Gênesis, tá bom? É necessário um plano de leitura. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. No início há muitas coisas que não se entende, o que é muito natural. Até na leitura de um romance acontece isso. Não pare por causa disso. Persista. À medida que se vai lendo, as coisas vão se esclarecendo. Persistência. É uma tarefa de ouro. A Bíblia se explica por si só. Olha aí. Quando você ler as Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, comunhão, é Jesus que fala para nós, Palavra de Deus, comunhão. Aí quando você lê as Sagradas Escrituras, nas 4 dimensões, ler, rezar, meditar, contemplar. Aí já cai nessa dimensão aqui, olha. A Bíblia se explica por si só. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lhe suscitar. Que você está vendo, tá bom? Por isso é tão importante um plano de leitura. Olha aí. Existem vários planos de leitura. Todos eles são bons, porque se baseia num princípio. Tudo tem que ter um princípio. Apresentando aqui um determinado plano. Ele se destina àqueles que desejam começar a ler a Bíblia e não tem outros recursos a não ser conhecer a Bíblia antes dela mesma. Isto é, você tem que conhecer a Bíblia antes de abrir a Bíblia. Você tem que conhecer, né? Que foi o que nós trilhamos nas lições anteriores, em toda a dimensão desse conhecimento bíblico, e toda a história, né? Siga a ordem indicada aqui, ela faz parte do método. Então, o que eu vou passar agora, de agora em diante, para vocês, vocês têm que seguir passo a passo, para que vocês tenham uma leitura bem feita, meditativa, contemplativa
e oracional. E aí vocês vão entender o que Deus está falando para vocês, tá bom? Então siga a sequência que está aqui, e eu vou explicar depois porque nós vamos começar por essa carta, tá bom? Lá no finalzinho eu vou fechar com chave de ouro, explicando por que nós começamos por essa carta, tá bom? Vani Alira entrou também. Seja bem-vindo, Vani. Que Deus abençoe você, viu, minha irmã? Que Deus abençoe você e sua família. Pois bem, vamos lá. Qual é o primeiro livro da Bíblia que nós precisamos iniciar a ler? A primeira epístola de São João. A primeira epístola de São João. É o primeiro livro da Bíblia que nós precisamos ler. Por quê? E ler 2 vezes. Essa epístola tem apenas 5 capítulos. Você vai ler a primeira vez, ler, rezar, meditar, contemplar. Depois vai ler a segunda vez. Eu já vou adiantar o porquê, eu vou falar lá no final. Sabe por quê? Tem que começar por essa epístola aqui de João, de São João, porque é aqui onde está toda a pedagogia do amor de Deus para conosco. É aqui o querigma de Deus que está. É aqui que está. Se você não estuda primeiro o querigma de Deus na Bíblia, você não vai entender nada dela. Você não vai entender nada dela. E não vai entender tudo que Deus fez por você, por amor a você. Então tem que começar por aqui, pela primeira epístola de João. A leitura 2 vezes, a recomendação. Ela foi escrita no ano 80 depois de Cristo. Olha, no ano 80 depois de Cristo, tá bom? Aí segundo livro da Bíblia que você tem que ler, o Evangelho de São João, também escrito no anos 80 depois de Cristo, no ano 80 depois de Cristo. Aí o segundo livro que você tem que vir na sequência, você lê a primeira epístola de João, aí lê 2 vezes, ler, rezar, meditar, contemplar. Aí depois vai para o Evangelho, a mesma coisa. Todos os livros que eu vou falar aqui, você vai seguir a mesma sequência, tá bom? Da leitura, tá bom? Depois o Evangelho de João. Aí terceiro, o Evangelho de Marcos. Quarto, as pequenas cartas de São Paulo. Aí nós vimos aqui as cartas de São Paulo, que são as cartas pequenas, que vocês vão dar uma leitura, fazer uma leitura e vai entender. Aí deixa eu falar aqui do Evangelho de Marcos, foi escrito no ano 64 depois de Cristo. As cartas de São Paulo foi escrito no ano 56 a 62, né, depois de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Depois do Evangelho de Marcos, nós vamos ler Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Tessalonicenses foi escrito no ano 50. 1 e 2 Timóteo foi escrito no ano 60 a 62, tá bom? Tito, no ano 60 a 62. Filemon, no ano 60 a 62, tá bom? Então, depois do Evangelho de Marcos, vem essas cartas de São Paulo, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 cartas de São Paulo aqui, tá bom? Vocês vão ler essas 10 cartas, são pequenas, são poucos versículos que tem nessas cartas. Aí vocês vão ler essa carta. Depois, o quinto livro da Bíblia que nós vamos passar é o Evangelho de Lucas, escrito no ano 68 depois de Cristo. Depois, no sexto livro da Bíblia, nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, também escrito no ano 68, que Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi São Lucas, o evangelista Lucas, foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, tá bom? Depois do sétimo livro, vamos para a Carta aos Romanos, São Paulo, volta a São Paulo agora, escrito no ano 57. Aí oitavo, o Evangelho de São Mateus, né, escrito no ano 60 depois de Cristo. O nono livro, vamos para a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Primeira e segunda aos Coríntios, é de São Paulo, essas cartas, foi escrito no ano 55 depois de Cristo, tá bom? Eu estou dizendo o ano para vocês também ficarem craque, porque a live já fica completa de tudo, você já sabendo
o livro, qual ano foi escrito o livro. Então eu já peguei tudo certinho, por isso que eu digo, olha, eu fiz em artigo, tirei do livro, botei em artigo, porque eu rabisco tudo. E aí eu vou acrescentando essas coisas que eu vou pesquisando em outros documentos que eu tenho, tá bom? E vou botando aqui para ficar bem com clareza para vocês, tá bom? Aí o 10º livro da Bíblia que nós temos, do Novo Testamento, que nós temos que ler, Hebreus, escrito no ano 60 a 62. 11º livro da Bíblia que nós devemos ler, Vânia Lira, seja bem-vinda. 11º livro da Bíblia que nós devemos ler, a carta a Tiago, escrito no ano 49. 12º livro da Bíblia que nós devemos ler, primeira e segunda carta de São Pedro, escrito no ano 49 também. 13º livro da Bíblia que nós devemos ler, segunda e terceira carta de São João. É interessante, veja só, nós começamos com a primeira epístola de São João. Agora no 13º livro da Bíblia, nós vamos ler segunda epístola de João e terceira epístola de João, que tem o quê? Apenas a segunda epístola tem 12 versículos e a terceira epístola tem apenas 15 versículos, tá bom? Então veja como são curtíssimas essas, para você também, você vai ver a degustar uma grandeza lá nessa segunda epístola e na terceira epístola de São João, tá bom? O 14º livro da Bíblia que temos que estudar, com leitura do método de leitura bíblica do Novo Testamento, a carta de São Judas. Ela foi escrita também no ano 60 a 62. Aí vem o 15º livro. Olha, o 15º livro que nós devemos estudar é Apocalipse de São João. Veja quanto livro nós já lemos, carta de primeira, segunda, terceira epístola, entendeu? Para chegar ao 15º livro. Aquelas cartas de São Paulo que pegamos, só ali tem 10 cartas de São Paulo que nós pegamos, entendeu? Então aqui é uma sequência cronológica, mas tem muitos livros dentro do outro que a gente que já estudou, que já passou por essa dimensão. Olá, querido meu filho Erivelto, seja bem-vindo, meu querido filho, Deus abençoe. Uma tarde abençoada para você, meu querido filho e sua família, viu? Deus abençoe. Então aqui, o 16º livro, assim, Apocalipse de São João foi escrito no ano 90 depois de Cristo. A carta de São Judas foi escrita no ano 60 a 62 depois de Cristo. O 15º livro, Apocalipse de São João, foi escrito no ano 90. Foi depois que João saiu de uma grande perseguição. Vocês viram que o Evangelho de São João foi escrito no ano 80, você vai ver daqui a pouco, né? As cartas também nos anos 80. E aí o Apocalipse de São João ele escreveu depois do Evangelho, depois das cartas, porque foi depois de uma perseguição que ele sofreu. Ele foi colocado em uma panela fervente de azeite, de óleo. E ele se livrou ileso dessa perseguição de Nero, o imperador de Roma. Tá bom? Ele saiu ileso. E aí o imperador disse, solta esse homem que eu não quero vê-lo aqui não. Porque muita gente se converteram com esse milagre que João alcançou. Por quê? Porque João Evangelista é o discípulo amado de Jesus. E ele teve uma missão quando Jesus foi crucificado na cruz. Muitos não falam isso, mas eu tenho que falar para vocês. Porque João foi preservado do martírio. Porque João teve a missão de cuidar de Nossa Senhora quando Jesus rendeu o Espírito ao Pai. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 19, versículo de 25 a 27. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Daquela hora em diante que Jesus rendeu o Espírito ao Pai, quem cuidou de Nossa Senhora foi São João Evangelista. Por isso que ele foi preservado do martírio. Depois que ele cuidou de Nossa Senhora, que Nossa Senhora teve o dormitinho, que foi levada ao céu, assunto ao céu, as forças de Deus levou ela, conduziu ela ao céu, dos anjos, e aí São João foi a Roma e foi lá, foi perseguido, foi colocado dentro de uma panela de óleo quente, para ser martirizado. E aí ele recebeu o milagre. Recebeu o milagre, saiu ileso. Aí o imperador Nero mandou soltar ele.
Aí ele foi e escreveu o Apocalipse de São João, porque passou essa chama e teve umas visões, e aí escreveu o Apocalipse de São João depois dessa perseguição que ele teve lá, tá bom? Então, muitos não falam isso, viu? Mas tem que se falar a verdade, tá bom? Porque João foi preservado do martírio, porque todos os outros apóstolos foram martirizados, da pior espécie possível, que eu vou falar aqui depois, em outro momento, em outra live, exclusivamente para isso, tá bom? Mas João foi preservado do martírio por conta disso, porque ele foi designado por Jesus para cuidar da mãe dele, e nossa mãe, Nossa Senhora, tá bom? 16º livro da Bíblia que devemos ler, primeira carta de São João. Aí vamos voltar à primeira carta de São João lá de novo. Agora a primeira que nós lemos, vamos voltar a ela de novo lá, e vamos ler agora, lemos lá 2 vezes, iniciando. Agora vamos ler ela no 16º livro, vamos voltar à carta de São João para rememorizar o que foi que Deus falou para nós. E até agora o que foi que nós aprendemos com o Espírito Santo, tá bom? Aí nós vamos rememorizar essa carta de novo por 3 vezes agora, lá foi 2. Ler, rezar, meditar, contemplar. Agora vai ser por 3 vezes. Ler a primeira vez, ler a segunda vez, ler a terceira vez, tá bom? Eu já falei que essa carta foi escrita nos anos 80. Aí depois, 17º livro da Bíblia que a gente tem que estudar. É o Evangelho de São João. Aí, por que nós vamos estudar esse Evangelho de São João? Temos que estudar ele por 2 vezes, certo? Esse Evangelho de São João, por ser um evangelho que fala muito do amor de Jesus Cristo, de tudo que Jesus passou, o princípio era verbo era Deus, o verbo estava em Deus. Então João falou muito da dimensão do amor para com o mestre. Então a oração sacerdotal está lá nesse evangelho. Então o amor fraterno, né? Então ele fala muito no direcionamento do amor, tá bom? Então precisamos ler esse livro para a gente entender. E também fala do pão do céu, descido do céu. Aí precisamos ler esse livro, esse evangelho 2 vezes, tá bom? Também foi escrito no ano 80, tá bom? Esse evangelho. Pois bem, meus irmãos, aí essa primeira parte, né, vocês sabem que o Novo Testamento tem 27 livros. Aqui na lógica da sequência, nós estudamos 17º livro. Por quê? Porque só as cartas de São Paulo lá tem 10 cartas juntas. Se você botar aqui, com 27 já dá 27 livros. Entenderam agora? Entenderam a lógica? Então eles juntaram as pequenas cartas de São Paulo, tudo num bloco só, e fez como se fosse um número só, entendeu? Para não ficar muito longo a dimensão, tá bom? Que é a carta que eu já tinha falado, para quem não estava na hora, eu vou repetir aqui, para vocês rememorizarem, que foi a 4ª dimensão, que foi as pequenas cartas de São Paulo, que nós falamos, que foi o 4º livro que nós estudamos, olha, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, tá bom? Então tudo isso aí são 10 cartas que botaram em um bloco só, tá bom? E aí nós chegamos a 17º livro. E agora, a importância do estudo bíblico. A importância do estudo bíblico. Por que começar pela primeira carta de São João? Olha aí, uma boa pergunta, uma boa interrogação. Vocês querem saber por quê? Eu já dei uma deixa lá na frente, o porquê. A gente começa por ela. Porque é onde Deus se apresenta o querigma dele para nós. O que é o querigma de Deus? É o amor de Deus para conosco. Então, para começar a leitura bíblica, você tem que começar por a epístola de João, que é o querigma de Deus, o amor de Deus para conosco. Ele nos escolheu, ele nos amou. Foi ele que nos escolheu, tá bom? Então, vamos lá. A primeira necessidade de um cristão é ter certeza de sua salvação. Olha aí.
A primeira necessidade de um cristão é ter a certeza da sua salvação. É saber que Deus o amou e o escolheu. Olha aí. Porque o sentido de começar pela carta de São João. Muito bem, ao vivo, está ao vivo, está ao vivo. No Instagram e depois vai para o canal da paróquia, no YouTube e também no Facebook, tá bom? Então, olha, isso é muito forte, viu? A primeira necessidade de um cristão é ter certeza de sua salvação. É saber que Deus o ama e o escolheu gratuitamente, sem nenhum merecimento seu. Olha aí. Deus não pediu merecimento seu nenhum. Ele simplesmente te escolheu para te amar. Por amor que Ele tem para conosco. Tá bom? Deus o pôs na lista daqueles que quer salvar. Foi uma escolha gratuita, amorosa, sem merecimento. Saber disso nos dá a certeza da salvação. Por isso começar pela Epístola de João. Tá bom? E todo cristão precisa tê-la. Isto é, tem que saber disso aí. Todo cristão tem que ter essa certeza. Tem que começar pela Epístola de João, a primeira Epístola de João, para entender este amor incondicional de Deus que Ele tem para conosco. E porque Ele nos escolheu. Tá bom? Pois bem, dos 73 livros da Bíblia, só esta pequena carta foi escrita com este propósito. Olha aí. Dos 73 livros, que tem livros aí enormes, tem uns 150 salmos, tem o livro do Gênesis, tem 50 capítulos, mais de 3.000 versículos. Só essa pequena epístola foi escrita com esse propósito de mostrar o amor de Deus para conosco. De 5 capítulos apenas. Tá bom? Com este propósito de nos dar a certeza da salvação. Na conclusão de sua carta, João diz: isto vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Você encontra lá a primeira epístola, você vai começar lá. Em 1 João 5,13 você vai ver essa passagem aqui, olha. Que João diz: isso vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e vós que crede no nome do Filho de Deus. Primeira epístola de João 5,13. Lendo e relendo, você vai se convencendo desta feliz realidade. Você é salvo. Você é escolhido por Deus. Meu Deus, que grandeza! Que grandeza de Deus para conosco. Só Deus, amor, misericórdia, faz isso para com todos nós. Tá bom? Então, meus queridos amigos e irmãos, eu agradeço imensamente pela participação. Quero ver aqui quem está mais aqui ao vivo aqui. Tá, Erivelto. Deixa eu ver aqui. Erivelto está ao vivo. Erivelto, meu filho. Vani. Lucivânia Bezerra está ao vivo. Sejam bem-vindos todas. Quem mais aqui? Luciano dos Santos 374. Seja bem-vinda. Luciano dos Santos. Pois bem, então vocês agora vão parar, vão refletir, vão meditar e dar a forma que foi passada aqui, tá bom? Aí é fácil de vocês ir anotando tudo que eu falei aqui para vocês. Vocês botam o vídeo lá para rodar no Instagram. Aí quando você quiser dar uma pausa, é só tocar 2 toques no meio, no centro da tela. Ele para. Quando você tocar de novo, ele segue. E aí você vai parando ele e vai estudando aos poucos, gradativamente, e vai estudando e vai aprendendo passo a passo o que é que foi ensinado para vocês, tá bom? Então agradeço imensamente vocês que estão aí ao vivo, nessa participação dessa live.
com método de leitura bíblica, já na primeira live do Novo Testamento. E na quarta-feira próxima, de hoje a 8, nós iremos estudar sobre o método de leitura bíblica do Antigo Testamento, tá bom? Do Antigo Testamento. Nós vamos estudar e vocês vão ver também qual livro primeiro a começar do Antigo Testamento. Aí vai seguir uma sequência para vocês seguir a leitura. Porém, vocês já vão estar bem fundamentado, bem baseado. Primeiro vocês se preocupem em estudar este método do Novo Testamento. Porque para vocês entenderem o Antigo Testamento, primeiro vocês têm que estar apto, craque no Novo Testamento. Porque senão vocês não vão entender. Tá bom? Então eu aconselho a vocês que leia com calma o Novo Testamento, todos os 27 livros, tá bom? Que foi passado para vocês sequencialmente, para vocês lerem no Novo Testamento, para depois vocês irem estudar 46 livros do Antigo Testamento. Olha aí a diferença. E são livros grandiosos. O livro do Gênesis tem 50 capítulos. Enorme. E os livros do Novo Testamento não, são curtinhos. Entenderam? Então vocês leiam com calma. Fique craque no Novo Testamento. Depois vocês passam para o Velho Testamento. Vai ficar lá, disponível para vocês estudar no Instagram, no Facebook, no meu Facebook. Qualquer Facebook que você acessar meu lá, você vai estar lá. E também no canal da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, no YouTube. Você acessar lá, Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, está lá em vídeos. Aí vai buscar lá, está lá as lives do Diácono Erivaldo. Tem mais de 20 lives minhas lá, viu? De todo o contexto histórico de estudo da Sagrada Escritura, desde quando começou. Do início da primeira live até agora. Tem mais de 20 lives lá publicadas lá, tá bom? Então, agradeço imensamente a participação de vocês. E aí deguste bastante aí essa leitura, porque é muito importante, de suma importância para vocês. Porque é o que eu digo a vocês. Ninguém começa uma leitura de qualquer jeito. Não. Tem que ter um método. E o método eu passei para vocês aí, que foi o método da leitura do Novo Testamento. Então aí vocês vão degustar aí com calma, né? Aí na dimensão que eu falei, vocês têm que ler, rezar, meditar, contemplar. São 4 passos para você ler as Sagradas Escrituras. Porque eu já disse no início e repito, a leitura deste livro, quando eu vou ler aqui a Sagrada Escritura, é totalmente diferente. Eu faço uma leitura diferenciada desse livro. Mas desse aqui não. Aqui é a palavra de Deus, é comunhão. A palavra viva de Deus. Deus que fala para nós, ao nosso coração, tá bom? Temos que ter muito zelo e muita oração, muita meditação e muita contemplação, tá bom? Muito respeito para esse livro sagrado aqui, tá bom? Vamos encerrar com a Ave Maria, pedindo intercessão de Nossa Senhora, ela que é a mãe do Salvador, que é a mãe do nosso Redentor, para que possamos assim, iluminado pelo Espírito Santo dele, sempre estar ligadinho nele e na palavra dele, tá bom? Nele e na palavra dele. Sem eles, não somos nada. Eu sempre falo para vocês, tudo por Jesus, nada sem Maria, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inclinai a cabeça para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Monte Serrat, e Nossa Senhora Três vezes admirável de Chuesta, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e dei paz que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.